E aí, família, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma live. Hoje vai ser uma live bem rápida, não é? Mas eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre o que vai acontecer na próxima semana, responder algumas perguntas, né? E falar um pouco sobre relacionamento conjugal. Sou Daniel Marques, especialista em relacionamento conjugal, e aqui eu te ajudo a restaurar o seu casamento e a ter um relacionamento próspero. Vamos só convidar algumas pessoas aqui para participarem da live conosco, tá? A live de hoje vai ser bem legal, interativa. Então, convido você a ficar até o fim. Só convidar algumas pessoas aqui para estarem aqui conosco. Não avisei que ia estar aqui hoje, mas vamos lá, né? Vamos para cima. Fala, meu amigo Jânio, live surpresa. Lívia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Agradeço muito vocês pela participação aqui todos os dias, tá bom? Sejam bem-vindos, todos vocês que estão chegando aí na live. Hoje vai ser uma live de perguntas e respostas, tá bom? Então já vai mandando sua pergunta aí, tá? Você que deseja aprender princípios sobre casamento, hoje eu queria responder algumas perguntas. Manda aí, Jânio, Lívia, Daiane, que está chegando aí agora. Eu quero falar com vocês, mas eu queria que vocês mandassem perguntas hoje. Você que deseja aprender como restaurar o seu casamento e ter um relacionamento próspero, aqui é o lugar certo. Gente, e talvez você não esteja sabendo, né? Talvez você não esteja ciente do que está acontecendo, porém, né? Só tirar aqui a luz um pouquinho para fazer uma coisa aqui, tá? Porém, na próxima semana, quinta-feira próxima, né, vai acontecer o evento Casamento em Resgate, tá? Já vou voltar à luz, viu, gente? E esse evento vai ser bombástico, vai ser um evento poderoso, um evento voltado para todos aqueles que desejam restaurar o seu casamento, para todos que desejam viver uma nova história no seu casamento, uma nova história na sua família, que não aguentam mais brigas, não aguentam mais sofrimento, não aguentam mais desentendimentos dentro de casa. E eu quero dizer para vocês que se você participar desse evento, o seu casamento nunca mais será o mesmo. Tá bom, gente? Nunca mais o seu casamento será o mesmo. E quando eu digo isso, não é força de expressão, não, é verdade mesmo. Então, muitas pessoas, né, antes de responder perguntas aí, né, o que é o padrão que eu percebo nos casamentos hoje em dia, nas pessoas que estão casadas hoje em dia? O padrão é o seguinte: as pessoas estão ali passando por problema no casamento, estão sofrendo com brigas, discussões, um monte de situação que a pessoa já não aguenta mais, só que ela não se dispõe a aprender. Talvez você está passando por momentos difíceis, talvez, no seu casamento. Você está sofrendo, talvez esteja, passando um momento que você não está insuportável. Mas às vezes eu estou aqui, né, quase todos os dias nessas últimas semanas, algumas exceções, ensinando sobre os princípios relacionados a como restaurar o casamento. Mas muita gente não se dispõe a participar, não se dispõe a estar aqui, não se dispõe a aprender. E eu dizia hoje, né, eu fiz um stories hoje falando justamente sobre isso, que muitas coisas da nossa vida não mudam. Por quê? Porque as nossas crenças são erradas em relação àquilo. Às vezes as suas crenças em relação ao casamento, em relação ao seu relacionamento conjugal estão completamente erradas. E se você não tomar uma decisão de mudar essas crenças, você vai continuar com os mesmos problemas. Mas como que nós mudamos crenças? Aprendendo princípios que vão, né, mudar a nossa maneira de agir, de falar, nossos hábitos. Então, né, no evento Casamento em Resgate, eu vou trazer princípios que vão mudar a sua forma de enxergar, de pensar, sua forma de entender as coisas, principalmente relacionadas ao seu casamento, tá bom? Então é fundamental que você esteja presente, tá bom, gente? E
Os princípios que você aprende, né, uma vez que você aprende, dificilmente você esquece. Então nós somos como uma mola que quando estica, ela dificilmente volta para o mesmo lugar. Mas é necessário se dispor a aprender. É necessário se dispor a participar, se dispor a se envolver. Aprender aquilo que vai fazer a diferença no seu casamento, na sua vida, tá? E vamos lá, gente, eu vou responder algumas perguntas aqui. A primeira pergunta, né, que foi feita pelo Jânio, eu estou com a minha esposa, mas sofri traição. Para eu restaurar o meu casamento nessa situação, o que eu devo fazer? Então, uma situação de traição, né? O Jânio está mencionando, é a pergunta dele. Como que eu faço para restaurar o meu casamento? Olha, diante de uma traição de um dos cônjuges que foi descoberto, né, patente e é sabido, não só por você, pelo seu cônjuge, mas por todos. Pessoal, antes de responder essa pergunta, eu quero pedir para vocês, clica nesse like aí até cansar o seu dedo, né, e compartilhe essa live com mais alguém. Sabe por quê? E quando você clica no like, você compartilha essa live, mais gente que está precisando consertar o casamento, que está com um casamento ruim, que está com um casamento destruído, vai poder participar dessa live, tá bom? Então compartilhe com mais gente, sabe? Envie essa live para o máximo de pessoas que você puder. Então, continuando o que eu estava dizendo, então no seu caso, né, uma pessoa que foi traída, né, pela esposa. O que eu faço diante dessa situação, Daniel? Sabe, a traição é uma situação muito séria, gente. E cada pessoa reage de uma forma diante da traição. Daniel, você acredita que a traição é o fim da linha? Que a traição ela significa que o casamento acabou, que não tem mais jeito, que não dá mais? É isso que você acredita? Não, eu não acredito nisso, gente. Porque às vezes a traição ela pode ser consequência de um monte de problemas que estão acontecendo já há um bom tempo no casamento. Às vezes é um casamento, né? Você e sua esposa, ou você e seu marido já não tem mais intimidade, não é? Às vezes não tem mais afeto, né? Você não tem mais aquela iniciativa de demonstrar amor, de beijar, de abraçar, de mandar uma mensagem ali de carinho, de ter atitudes de afeto. Sabe, às vezes você é indiferente, ou seu cônjuge é indiferente a você. E aí, isso não, tudo, né? Claro que a traição não é justificada por isso, mas acaba acontecendo, aconteceu a traição. Mas o que eu estou querendo dizer? Que às vezes o motivo da traição acontecer é por conta de todos esses problemas. Da mesma forma que acontece a separação. A separação acontece por conta de uma série de problemas, de situações que vão acontecendo, que vão se acumulando. Então eu estou sempre falando aqui nas lives, se você está passando por um problema no seu casamento, busca aprender, participa aqui das lives, participa do evento que vai acontecer dia 18 de abril, não fique passivo diante da situação, sabe? Tenha uma atitude de buscar mudar essa situação que está acontecendo no seu casamento, senão nunca vai mudar. Senão, seu casamento vai de mal a pior. E a tendência é você se separar. E as consequências de um divórcio, gente, são terríveis. São terríveis. Sabe, eu não desejo isso para ninguém. Por quê? Porque são consequências financeiras, consequências psicológicas, consequências emocionais. Tanto para você quanto para seus filhos. Então você precisa decidir investir no seu casamento. Você precisa decidir colocar todo o seu empenho em ter um casamento melhor, em ter um relacionamento melhor. Eu arrisco dizer que o casamento é mais importante até do que o relacionamento com os filhos. Eu acredito nisso. Ah, Daniel, quer dizer que não devemos nos relacionar com os filhos? Não, não é isso. Mas você deve, sabe, cultivar o seu relacionamento conjugal, mesmo que você tenha filhos, porque seus filhos um dia vão embora, mas quem vai ficar é o seu cônjuge. Mas respondendo a pergunta que foi feita aqui, né, pelo Jânio, em relação à questão da traição. Então, a traição às vezes é consequência de todos esses problemas que estão acontecendo. Aí ela acontece. Aí o cônjuge, ele se sente péssimo, ele se sente ali mal, traído, se sente terrível, tá? Diante daquilo. Pessoal, eu estou respondendo perguntas sobre casamento aqui, tá? Sobre restauração de casamento, problemas de casamento que você esteja passando. Se tiver mais perguntas, faça aqui. Eu estou falando sobre traição, né? Uma das pessoas perguntou sobre a questão de traição aqui. Eu estou falando sobre isso. Se você quer fazer uma pergunta, faça aqui. Comente algo sobre esse assunto, ou faça uma pergunta que eu vou responder quantas forem possíveis aqui hoje. Então, foi traído, aconteceu todos esses problemas, né?
dê o like, comenta, compartilha. O que você deve fazer? Então, Jane, nessa situação, o correto é você avaliar o porquê que aquilo aconteceu. Talvez tenha um motivo. Você vai avaliar. Você estava tendo todos esses problemas no seu casamento, precisa ser resolvido. Eu vou acabar com o meu casamento, essa pessoa não me valoriza. Mas às vezes você já estava demonstrando que não a valorizava já há um bom tempo também. Aí você, fica... Lógico, a traição gera indignação. Mas será que o correto é realmente acabar com o casamento porque a traição aconteceu? Será que o correto não é recomeçar? Não é entender o que está errado e começar de novo? Daniel, mas a outra pessoa ela não está interessada, ela não quer fazer isso, ela não quer se dispor a recomeçar. Aí é outra história. É necessário que haja um arrependimento. Então, Daniel, é certo que eu devo aceitar a traição? Claro que não. Então, numa situação como essa, o Jânio, quem quer que tenha sido traído, deve ter uma postura firme com a pessoa. Dizer claramente que não aceita essa postura, que não aceita isso, que essa é a última vez que isso deve acontecer. E que vão avaliar se realmente vão continuar mesmo ou não nesse relacionamento. E uma vez que decidiu continuar, precisa mudar tudo. Precisa mudar a postura, mudar a atitude, precisa mudar o comportamento. Sabe, porque senão vai acontecer de novo. Mas é necessário haver uma conversa séria, onde exponha toda a situação, demonstre a indignação, que haja consequências. Tem que haver consequências também. A mulher que é traída, ela precisa ser firme com o marido. Ela precisa, às vezes, fazer um esquete, se for preciso. Sabe? Fazer um escândalo mesmo para todo mundo ouvir. Sabe? E o marido tem que sentir uma certa vergonha, porque para que ele não faça novamente. Não é? Agora, o casamento pode ser restaurado? Pode. Mas tem que ser restaurada a confiança, tem que ser restaurado o afeto, a disposição de pagar o preço pelo casamento, sabe? Então não é uma situação onde tão simples assim, mas é possível. Você precisa decidir recomeçar, decidir demonstrar amor, decidir valorizar mais, decidir fazer o que for possível, tá? Uma pergunta que eu respondi hoje no WhatsApp, inclusive, para uma pessoa, Eu acredito que meu casamento não tem mais solução, Daniel. O que eu faço diante disso? Sabe, só não tem solução para aquilo que você não acredita. Se você não acredita que tem solução, de fato não vai ter. Mas se você acredita que tem, pode ter sim solução. Pode ter solução. Só depende de você acreditar. Mas meu marido não coopera, não faz isso, não faz aquilo. Olha, muitas atitudes do seu marido, da sua esposa, eles são apenas reflexo da sua atitude. São apenas reflexo do seu posicionamento. Reflexo de como você tem agido no seu casamento. De como você tem se portado. Então, a mudança na sua postura pode fazer toda a diferença. E por isso que eu volto a falar aqui do evento Casamento e Resgate, que vai acontecer dia 18. Eu vou ensinar o exato passo a passo para quem quer restaurar completamente o seu casamento. Sabe, numa situação como essa, onde você esteja sofrendo, onde você não aguenta mais as brigas, discussões, problemas dentro de sua casa, você precisa aprender. Aprender como mudar. Sabe, e algo que eu ensinei, numa das últimas mentorias que eu fiz com um grupo, que foi sobre como abordar o cônjuge. Sabe, tinha mulheres ali, homens que estavam à beira da separação, que o cônjuge era indiferente, o cônjuge saía de casa e não dava satisfação e não falava nada. E era um casamento assim, que já estava insuportável. Era cônjuge traindo, era cônjuge com todo tipo de problema, mas conseguiram superar essa situação. Adeir, meu grande amigo, quanto tempo? Seja bem-vindo, Adeir. Então, gente, todas essas situações, seja de traição, seja de indiferença, seja de casamento morno, que caiu na mesmice, tudo isso pode ser resolvido. Mas é necessário pagar-se o preço, é necessário fazer o que for preciso. Porque, como eu disse agora há pouco, o peso de um divórcio é muito maior para a família, muito maior para os cônjuges. Então, se você está num casamento difícil nesses dias, participe do evento, dia 18 de abril. Participe das lives aqui, esteja envolvido. Se dispõe a aprender o que for necessário
para que seu casamento seja diferente, tá bom? Então, eu sei que tem pessoas que estão a ponto realmente de se separar, que não aguenta mais, né? Mas é o momento de você dizer basta. Basta, né, para viver mal, basta para viver uma vida ruim, para viver uma vida, né, onde você já não vê sentido no seu casamento, tá bom? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Clique nesse botão de curtir aí, comenta aí, sabe? Como tem estado seu casamento? O que você acha que precisa ser feito? O que você precisa? Faça uma pergunta, né? Eu queria que vocês fizessem perguntas, tá bom? Então, uma live hoje de perguntas e respostas, e eu queria responder mais perguntas, né? Uma pergunta que recorrentemente surge para mim, né? Não existe mais diálogo no meu casamento, Daniel. O que eu faço? Então, essa é uma pergunta, né, que constantemente surge para mim aqui. A falta de diálogo, ela é recorrente, né, da mornidão que seu casamento vai se tornando diante do tempo, das circunstâncias, os problemas, o dia a dia, os filhos. Às vezes, né, o casal fica tão preocupado com tantos problemas e vocês vão ficando indiferentes um ao outro, o diálogo vai acabando. Só que o problema, muitas vezes, é que um dos lados sempre pensa que a outra pessoa tem que ter a iniciativa. Então a mulher, por exemplo, acha que o homem tem que ter a iniciativa de ser o cara que vai falar tudo, que vai conversar, e vai dizer, e vai ser aquele cara comunicativo. Quer dizer que não. Às vezes você pode ter a iniciativa de ser comunicativo. Você pode ter a atitude de, sabe, conversar, de se comunicar com seu cônjuge. Tá bom? Então tem a iniciativa. E eu falo, né, no evento Casamento em Resgate, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a tríade da abordagem, que é o jeito certo, né, o lugar certo de falar e o momento certo de falar. Tudo isso tem seu valor. Às vezes você quer ter determinado tipo de conversa na hora errada, do jeito errado, no momento errado, no lugar errado. Sabe, eu aconselho muito, né, os casais que eu acompanho nas mentorias, nos cursos. Sabe, você quer conversar uma coisa séria com seu cônjuge, sai de sua casa, vai para um outro lugar, vai para um lugar mais... um restaurante, uma lanchonete, vai para um lugar diferente. Por quê? A casa, gente, né, nossa casa é um lugar que deve ser um lugar de paz, de alegria. Mas, infelizmente, às vezes acontecem conflitos ali. Acontece ali um monte de problema, um monte de coisas, e você acaba brigando, discutindo com o seu cônjuge, o pau quebra. Então, às vezes, você começa a conversar qualquer coisa, o ambiente já pesa. Mas se você sai daquele ambiente, vai para outro lugar, você consegue ter uma conversa mais calma, mais tranquila, principalmente em um lugar público, porque é muito feio, né? Na sua cabeça, você dificilmente vai querer fazer um barraco no lugar público, ou vai discutir. Você vai ter muito mais calma, às vezes, para conversar com seu cônjuge de determinadas coisas, tá? Mas em relação a essa questão da falta de diálogo, é necessário falar, é necessário conversar, é necessário ter a iniciativa, você ter a iniciativa, né, de se comunicar, de conversar, de procurar o seu cônjuge. Então, a maioria dos homens, né, não é 100%, tende a ser mais caladão, mais, né, retraído. Então, converse você, chegue, converse, abre o que está acontecendo, fale de coisas que você quer falar, você mulher, tá bom? Não fique esperando a boa vontade dele, né? Então eu estava falando sobre traição aqui, né? Então, né, uma pessoa me perguntou hoje, perdi a confiança no meu cônjuge, né? O que eu faço diante disso? Sabe, você precisa sentar e conversar com ele, chegar e falar, olha, eu não confio mais em você, por isso, por aquilo. Fale daquilo que você precisa mudar também, porque o problema muitas vezes é que a gente sempre quer falar do erro do outro. Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Né? Comenta aí se está fazendo sentido para você, dê um like, compartilha com outras pessoas. Eu vou responder mais algumas perguntas aqui, mas eu queria, né, que mais pessoas viessem para a live. Compartilha com alguém, tá bom? Tem muita gente precisando, né, de restauração do seu casamento, gente. Esse trabalho que eu faço aqui, pessoal, é um trabalho de utilidade pública. Por quê? Porque segundo o IBGE, não sei se vocês sabem disso, mas em torno de 1 milhão de pessoas se casam todos os dias. Mas acontece 50, de 1 milhão, em torno de 500 mil divórcios acontecem. Ou seja, de cada 1 milhão de pessoas que se casam, metade separa. Metade separa.
E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não querem saber de aprender. Primeiro que às vezes já começa errado, né? Às vezes o casamento já começa da forma errada. Já se casa, né, ali somente visando, né, o sexo, o prazer imediato. Não olha realmente com quem se está casando. Não se avalia a pessoa com quem você está se unindo. Começa errado. Daí casou, né, e vai desenvolvendo aquele relacionamento de qualquer jeito, onde não existe afeto, não existe amor, cada um fala de qualquer jeito um com o outro. Sabe? Então como que um casamento pode ser sustentável dessa forma, gente? Não se sustenta, não se sustenta, tá bom? Outra pergunta que o pessoal tem me feito: meu marido não tem tempo de qualidade comigo, não é? O que eu faço? Então, essa questão do tempo de qualidade, né, é uma linguagem de amor. Tem pessoas que precisam disso. Essa não é uma necessidade minha, né? Eu acredito muito nessa coisa da linguagem de amor. Minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Porém, tem pessoas que precisam de, né, ter tempo juntos ali. E às vezes isso não acontece por quê? Porque não se programa. É necessário se programar. É necessário você organizar, né, o horário, organizar o dia, organizar na sua agenda, na agenda do seu cônjuge, falar, tal dia nós vamos fazer tal coisa, beleza? Porque às vezes a pessoa fica esperando a outra fazer, né? Não, gente, faça você. Eu sei que, né, a maioria das mulheres, né, acalenta um desejo de ser cortejada, acalenta um desejo ali, né, de que o marido tenha a iniciativa sempre de fazer as coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre isso vai acontecer. E pare de romantizar as coisas. Tenha iniciativa. Se você tem essa necessidade, tenha a iniciativa de fazer acontecer. Organize o horário, a agenda, faça alguma coisa para que isso aconteça. Para que vocês tenham mais tempo de qualidade. Tá bom? Outra pergunta. Meu marido, minha esposa só me critica. Né? O que eu faço diante disso? Pessoal, se tiver mais perguntas, façam. Eu estou respondendo perguntas que o pessoal tem me feito aqui, né, nas pesquisas que eu fiz, né, para quem se inscreveu no evento Casamento em Resgate. Inclusive o link está na bio, tá bom, gente? Para quem quer se inscrever. Perguntas das caixinhas que o pessoal sempre fala, tá? Então, meu marido, minha esposa só me critica. O que eu faço? Sabe, às vezes uma pessoa que critica a outra o tempo todo é porque ela não se enxerga, né, em primeiro lugar. A pessoa não se enxerga, ela não tem noção, às vezes, né, das falhas que ela tem. Em segundo lugar, porque às vezes você permite. Então, não reclame daquilo que você permite. Sabe, muitas vezes eu já tive discussões bem quentes com a minha esposa, acaloradas, porque às vezes ela falava coisas que não faziam o menor sentido, criticavam, falava coisas às vezes pesadas. E aí eu tinha que me posicionar. Então, ela pensa muito bem nas palavras que ela vai falar para mim, e eu também penso muito bem nas coisas que eu vou dizer para ela, porque ela já se posicionou também em relação a determinadas críticas, coisas que eu falei. Porque, gente, o casamento precisa ser uma relação justa. E às vezes a injustiça acontece, às vezes, né, o outro se vê ali no direito de criticar, de falar o que pensa, o que quer, do jeito que quer, porque você permite, porque você dá espaço, você, né, não se posiciona, não tem atitude de falar, olha, chega, não aceito, eu não aceito você falar assim comigo, isso que você está falando está errado, não tem o menor sentido o que você está dizendo, eu não concordo com essas palavras que você está dizendo. Então, quando você se posiciona e diz, Daniel, você está incitando então eu partir para cima do meu cônjuge e falar aquilo que eu penso para ele. Não é partir para cima, gente. Você não precisa faltar com respeito, mas você pode se posicionar diante da pessoa para falar aquilo que está no seu coração, que você acredita também. Então, se você acredita que é injusto, ou que não seja coerente o que a pessoa está dizendo, ou se a outra pessoa, o seu cônjuge, vem te desrespeitando, você pode se posicionar e dizer, eu não aceito você falar assim comigo, eu não aceito você ter essa atitude, você falar dessa forma, você se posicionar desse jeito, isso que você está falando não é verdade. Se posiciona.
Às vezes vai gerar uma discussão, vai, mas a outra pessoa vai pensar 2 vezes antes de falar com você. Então, meu casamento hoje existe muito respeito. Mas por que existe esse respeito? Porque, né, desde o início eu me posicionei, e minha esposa também, com falta de respeito. Então, é uma relação de respeito. Ah, Daniel, então quer dizer que não tem briga, discussão? Não, nós temos discussão também. Coloca uma coisa na sua cabeça, não existe casamento perfeito. Não existe. E nunca vai existir. O que você precisa fazer é se posicionar. Entendeu? Se posicionar para resolver os problemas, para exigir respeito, para respeitar o seu cônjuge. Então, quando você tem essa iniciativa, gente, o casamento melhora muito. Mas não existe casamento perfeito, não. Meu casamento precisa melhorar muito também. Só que o que eu já aprendi já é suficiente para poder te ensinar. Porque às vezes o seu está no abismo. Às vezes seu casamento está muito ruim. Então, eu estou aqui para te ensinar, para poder mostrar princípios que você pode aplicar, que vão mudar a história do seu casamento. Tá bom, gente? Bom, eu acho que é isso, né? Já respondi algumas perguntas aqui, né? Acho que o Jânio fez mais uma pergunta aí. Se a mulher critica o marido demais nas suas escolhas, né? E pode prejudicar o sucesso do marido, né? É uma afirmação, na verdade, que você fez aí, né, Jânio? E é verdade. É verdade o que ele disse, viu, gente? Mulheres críticas demais colocam o marido para baixo. Às vezes a família não prospera, às vezes a casa é uma bagunça, uma desordem, o homem não tem iniciativa, mas porque a mulher está o tempo todo ali criticando. Sabe, como eu falei, né? No meu caso, a minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Então, para eu estar bem, eu preciso estar bem com a minha esposa. Né? Todas as vezes que a gente discute, eu não me sinto bem. Porque eu preciso, né, saber que o que ela fala para mim vai me deixar bem. Né? Então, quando eu fico... Se ela fala algo que não é legal, isso já abate um pouco o meu espírito, a minha alma. Eu fico ali um pouco abatido. Porque a minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Então, vocês, mulheres, têm que tomar muito cuidado com o que fala para o marido. E vice-versa. Né? Os homens têm que ter cuidado redobrado. Você que é homem, tenha cuidado ainda maior. Por quê? Porque mulheres absorvem tudo que você fala e guardam muitas vezes. E se lembram disso lá na frente. Certa vez, né, conta-se uma história que um homem foi, né, pedir conselho conjugal e ele chegou e falou: olha, minha mulher é histórica. E aí a pessoa que estava aconselhando falou: você quer dizer que ela é histérica, né? Não é isso, não? Ele disse: não, a minha mulher é histórica mesmo, porque toda vez que a gente conversa, ela conta todas as histórias do passado. Então isso é uma piada, porém tem um fundo de verdade. Né? Muitas mulheres guardam aquela mágoa ali no coração e dificilmente às vezes conseguem perdoar. Precisa liberar perdão. Né? Outra pergunta recorrente é essa: Daniel, não consigo perdoar, o que eu faço? Decida. Você precisa decidir perdoar. Perdão não é um sentimento, perdão não é um desejo, perdão é uma decisão. Ninguém sente vontade de perdoar, gente. Eu não sinto vontade de perdoar quando minha esposa fala algo, faz algo que me chateia. Mas eu perdoo porque eu decido. Eu decido perdoar. Eu decido que eu não vou aceitar aquela mágoa entrar no meu coração. Porque sempre que você deixar a mágoa se infiltrar no seu coração, é quase certeza que seu casamento vai por água abaixo. Tá bom? Você vai ter problema. Vai ter problema. Então, não aceite a mágoa. Beleza, gente? Decida perdoar. Pessoal, finalizando aqui, eu quero relembrar mais uma vez vocês do evento Casamento em Resgate, 18 de abril, às 7h59. Participe comigo. Eu tenho certeza que a sua vida, seu casamento vão ser transformados. Não vão ser mais os mesmos. Tá bom? Conto com você, espero você. Participe. Né, e com certeza você vai provar de uma genuína transformação do seu casamento. Tá bom? O link está na bio do meu Instagram. Você vai colocar seu e-mail, vai entrar no grupo do WhatsApp, vai ser avisado. Tá? Eu quero muito você lá. Eu vou te ensinar o exato passo a passo para que você restaure o seu casamento e adquira um relacionamento próspero. Então, se o seu desejo é restaurar, é viver um casamento diferente, um casamento melhor, chegou a sua oportunidade.
tá bom? Espero você no evento, participe comigo, tá ok? Então um grande abraço para vocês, obrigado aí, Jane, obrigado pela participação de todos, tá? Nós nos vemos no evento Casamento e Resgate, tá bom? Até mais.